E aí, gente, tudo certo? Está começando mais um episódio de Animados Podcast. Eu sou o Thiago. E eu sou a Beatriz. E hoje, nesse episódio, falaremos sobre Voltron. Hoje nós não vamos ter notícias, nós não assistimos mais nada para ter notícias, mas eu queria falar um pouco sobre as coisas que a gente gostaria de assistir futuramente. Eu, por exemplo, tenho vários desenhos que eu tô a fim de assistir e eu não sei quando que eu vou conseguir. Não tô tendo muito tempo. Tem, por exemplo, um desenho na Netflix que se chama Hilda. Eu não sei bem exatamente do que se trata, mas parece interessante. Acho que não é muito conhecido, inclusive. Eu não tenho uma lista de desenhos. Eu tenho uma anime list de animes que eu quero assistir, que eu enrolo pra assistir, inclusive. Mas desenhos eu acabo assistindo mais, tipo, a Bia achou um desenho legal e a gente começa a assistir junto e assim vai indo. Ou a gente simplesmente pega um desenho aleatório na Netflix, como já fizemos várias vezes, só pra ver qual é que era e acabamos assistindo até o fim. A gente gosta. Teve alguns também, a gente começou, tipo... A gente começou um lá dos Transformers na Netflix. E eu vi, tipo, um episódio e fiquei, tipo... E a gente não assistiu mais. Eu nem lembrava mais desse. Viu? Foi assim, então. Foi uma coisa rápida. Talvez algum dia ainda assista, mas acho que não é muito... Enfim. Algum dia talvez a gente dê uma segunda chance. Um anime que acabou a quarta e última, mas eu vi algumas notícias que não vai ser a última, mas era pra ser, enfim, temporada. Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, não sei o que. É um anime excelente. Ontem eu tava ouvindo, inclusive, as músicas de abertura e, nossa, me deu uma nostalgia, Sabe aquele anime que tu fica, que delícia? É um anime bem pesado também, mas que deixa a gente bem reflexivo também. Principalmente depois que tu assiste... tem muita ação, muita guerra, muita política... Sabe, é um negócio assim... Não recomendo pra crianças. Não, com certeza não. Tem que ter uma certa idade, não lembro qual é a classificação, mas assim, realmente não recomendamos para crianças. Mas tu que gosta de ação, mas tu gosta também de política, cara, acho de mistérios que tem que ser Sim, nossa, suspense, cara, tu fica tipo sempre, caramba, o que vai acontecer, o que tá acontecendo, sabe, aquela expectativa para respostas e caramba, muito bom. Ele é um anime que basicamente te coloca junto com os personagens preso em uma perspectiva, tentando descobrir o que tem fora dela. Mas não vamos falar muito, que de repente só pra finalizar sobre Attack on Titan, né, que a gente ainda não assistiu a quarta temporada, mas a gente quer assistir. Mas se por acaso alguém for assistir, acho que mais ou menos os 7 primeiros episódios são meio enrolados, mas depois engata de uma forma que, assim, eu pelo menos não consegui parar mais de ver, tá? Também pretendemos terminar de assistir Star Wars Rebels, que a gente tá meio lento nisso, mas eu pelo menos ainda quero algum dia assistir o desenho das Guerras Clônicas, a série. Sim, eu também quero, mas pela história, principalmente da Sokka Tano. Pra entender melhor a história de alguns personagens, pra não ficar, digamos assim, uma lacuna de conhecimento. A gente gosta bastante de Star Wars, né? Então a gente gosta de acompanhar. Sim, exatamente. O máximo que dá. Porque a animação não é muito legal, mas... a animação é muito fraca, né? Muito fraquinha. Quer dizer, os primeiros episódios antigos, pelo menos o último episódio foi lançado, sei lá, mês passado. Isso. Mas a animação não evoluiu muito. E depois a gente começou a assistir o Voltron também, sei lá, a gente gostou tanto que Star Wars Rebels ficou meio tipo assim de lado, sabe? Sim. Então, sobre o Voltron em si, né? Não sei se dá pra chamar de anime, mas ele tem uma pegada meio anime, assim, no estilo dele, até a questão de você ter um robô gigante no desenho. Sim, tem também aquele negócio meio Power Rangers, assim, que cada personagem da equipe tem um uniforme com uma cor e tal, coloridão. Apesar de que não é dado tanta ênfase assim pra isso. É dado muito mais ênfase para o plot da história. Para as máquinas que eles utilizam e as cores delas. Ele foi feito em 2016 pela DreamWorks com a Netflix. E terminou em 2018. Mais uma parceria muito legal da Netflix com a DreamWorks. Isso é algo que eu acho bem bacana. Não é o único, né? Tem também os contos de Arcádia, que também é outro exemplo. E talvez, quem sabe, a gente faça um episódio só sobre isso também um dia. E também tem
tem vários elementos assim que lembram RPGs, né? Se tu prestar bem atenção. Sim, porque fala... Tem uma espécie que parece elfos. Tem, tipo, os personagens principais são chamados de paladinos. Tem os druidas. Tem então... vários termos, assim, que a gente vê em RPG. Quase como se fosse um RPG espacial. É bem bacana. Pesquisando um pouco, né, eu descobri que houve vários outros desenhos do Voltron antes desse, né? O primeiro é da década de 80, não consegui descobrir exatamente o ano certo. Eu sei que teve o primeiro, que era mais semelhante ao atual, pelo que eu percebi. Aí teve um outro em que tinha vários robôs, não era só um robô gigante, e que é conhecido como Voltron Veículo. E também teve um outro que parece que só ficou no piloto, assim. E parece que também teve em 1988, já faz bastante tempo, uma espécie de reboot em 3D que a imagem que tinha no site dava pra ver que era bem esquisito, bem tosco. Também, né, a época, imagina só. Na época que começou a aparecer os negócios em 3D e todo mundo queria fazer, porque era o que tava no hype, mas ficavam umas coisas toscas. É, tipo isso. Eu até achei um pouco estranho pela data, tão cedo, ter um desenho em 3D, mas enfim. Pois é, que antes até de Toy Story, né? Pois é, exatamente. Toy Story é basicamente o primeiro desenho, assim, da Pixar em 3D. Mas eu achei um pouco difícil encontrar informações confiáveis para dar detalhes mais certinhos sobre isso, mas o importante é saber que Voltron não é um desenho novo, ele já tem um histórico. Não é 100% original, né? Ele já tem um histórico, né, antes dele. Só foi feito esse, digamos assim, reboot. Na equipe produtora tem vários também coreanos, né? Na equipe principal dos produtores, então que remete àqueles animes coreanos. Se esse não é o termo certo, a gente me desculpa, mas eu conheço como animes coreanos, tá? A partir de agora a gente vai começar a falar alguns spoilers, né? Então quem não tiver problema com isso, continua com a gente. Mas quem não tiver assistido e não quiser... Até porque são 8 temporadas e a gente quer falar um pouquinho por tudo, basicamente. Nossa, acontece tanta coisa, tá louco. Então fica aí o aviso. Primeiro, né, que eu não vi o início do desenho. Até esses dias eu tava tentando explicar sobre o desenho pra alguém e eu fiquei tipo, poxa, eu não... como é que eu vou explicar? Eu não sei como é que começou. O primeiro episódio, eles têm 1 hora, episódio piloto da primeira temporada. E eu acabei assistindo sozinho, fiquei curioso. Ele tava, a Netflix tava fazendo propaganda, fiquei curioso. Vou assistir isso aqui. E nossa, eu me amarrei assim, eu comecei a rir sozinho no quarto. Eu comecei, caramba, esse negócio é muito bom e tal. De começo, a única coisa que tinha meio tosquinho foi as lutas com os robôs e tal. Mas é um negócio que faz parte do tipo de desenho também, a transformação deles, se transformando no Voltron, um robôzão gigante. É meio tosco, mas a gente sabe que faz parte do estilo. Sim. E não estraga o desenho de nenhuma forma. Eu até brincava, né, quando eles mostravam a transformação do Voltron, que era a transformação obrigatória do episódio. Porque em quase todos os episódios tem, e daí tem aquela musiquinha. Tipo, transformação, check. Isso mesmo. O que acontece, né? Eles são 5. Iru! 5 humanos, até onde? Na primeira temporada são 5 humanos, sim. Que são meio que escolhidos pra pilotar umas máquinas espaciais em formato de leão. Pra mim parece mais um tigre. Que eles não têm juba, né? Mas eu tava pensando em ter juba ia ser um problema aerodinâmico. Tem isso. E que formam esse robô maior, um formato mais humanoide, que é chamado de Voltron. Eles foram criados para ser uma espécie de arma de defesa muito poderosa por uma raça alienígena. Há 10 mil anos atrás, mais de 10 mil anos atrás. Só que essa raça alienígena tá praticamente extinta. Sim. E os personagens principais começam com, a Bia falou, com os humanos. 3 deles eram estudantes de uma academia de exploração espacial, então a história mesmo aqui na Terra já acontece no futuro, né? Até após, a gente descobre depois que após a Terceira Guerra Mundial também. Bem futurista. E então cai um explorador espacial, ele cai assim com uma nave e esses adolescentes, eles
vão junto com o que tinha saído da academia, que tinha sido expulso, e resgatam ele por causa que tava meio que fazendo experimento, não é experimento, mas enfim, eles acabam resgatando por causa que esse que tinha sido expulso da academia tinha uma ligação muito forte com esse carinha que caiu. E nisso eles acabam achando um dos robôs e vão pro espaço e acham alienígenas, então, resumindo entre aspas, assim começa a história. E depois é muito legal que a gente vai descobrindo as tramas, as coisas do passado. Por exemplo, desses 5 humanos não é humano puro, ele é meio Gaura, que é uma raça que é mostrada no início como vilã. E depois a gente descobre que tem alguns no meio infiltrados lutando pela liberdade das galáxias e tal. Que essa raça quer, tipo, dominar todo o universo, né? Imperial, assim e tal. É uma raça bem ligada à guerra, ligada a isso, mas nem todos dessa raça, dessa espécie, sei lá, daria pra chamar, eles aceitam isso na cultura deles. Aí tem os Alteanos, que é a espécie da Alura, que é a outra personagem principal. É ela que, digamos assim, começa a guiar esses jovens, né, esses paladinos. Ela junto com um amigo dela ficou congelada por 10 mil anos no Palácio, que é uma nave que serve como base pro Voltron também. É um palácio que é uma nave, que é uma base, que ele é um palácio, mas é uma nave. Energia, praticamente, é tudo. E ela era a princesa, e acaba se tornando a rainha por causa que a espécie dela, ela acha até o momento que tinha sido totalmente destruída, e o pai dela era o rei, né, do planeta. Aí depois também a gente descobre que tem uma colônia de Alteanos escondidos que foi criada pelo príncipe Lothor, que é dos Gauras e... É filho do rei dos Gauras com a esposa que era uma Alteana, que a gente não sabia também. Sim, tem um monte de coisa que a gente vai descobrindo, umas coisas muito loucas, uns plots assim que a gente fica, uau, que tá acontecendo? Se eu não me engano, se não é na primeira, na segunda temporada, eles já meio que derrotam o inimigo principal. E daí eu fiquei pensando, mas tem mais tantas temporadas, o que eles vão fazer? Mas de forma nenhuma ficou chato, sabe? Inclusive eu achei muito legal que eles, né, às vezes derrotou o vilão principal, ok, acabou, mas não, tem todo o exército dele, os outros comandantes, entendeu? Tipo, foi 10 mil anos dominando todo o universo e não vai derrotar o líder deles e acabar tudo, né? Então eles exploram muito isso, tipo, e é bem legal, sabe? O que acontece depois que você derrota o vilão principal, né? Sim. Porque daí, tipo, tem a esposa dele, que é uma espécie de feiticeira maluca. Tem o filho dele. O filho dele, que é super controverso, tipo... Muito louco. Mas eu legal li também. Alguma coisa de, tipo, como se os diretores tivessem dito, tipo... que ele realmente queria fazer uma coisa boa, só que ele, pela criação dele, ele achava que os fins justificavam os meios. Isso é uma coisa meio da presumir assistindo as séries, parar a pensar, por causa que as intenções dele até eram boas. Tipo, em uma grande parte também de ficar surpreendendo, parecendo que ele realmente é um cara legal, um cara bom, sabe? Só que faz algumas coisas muito, muito, muito questionáveis pra alcançar seus objetivos. Tipo. Ele é meio, tipo, não exatamente, mas acho que dá pra comparar um pouco a personalidade do Loki, digamos assim, de Vingadores. No sentido daquele vilão, que às vezes é vilão, às vezes é bonzinho, tá? Nesse sentido, entendeu? Tá. A gente tem uma parte assim que a gente fica muito confuso. A gente fica achando, mas ele vai ficar bem agora? Na verdade, por todo o tempo em que ele aparece, eu fiquei assim, tipo... Desde o começo. O que ele quer, afinal? A gente fica no começo apareceu ele lá, dominando quando o pai dele morreu. Gente, a gente tá dando muito spoiler, então, sério, se tu ainda não saiu, tu não viu, não continua vindo, a gente tá dando todos os spoilers possíveis, basicamente. Mas é importante. E... quando o pai dele morreu, né? Ele acabou sumindo o trono e tava meio que continuando o trabalho dele, mas de uma forma não tão agressiva. Então já começou a deixar de confuso ali. Ele tá meio que fazendo as coisas de malvado, mas ao mesmo tempo não tá tão ruim contra o outro. Quando ele morreu, entre aspas, porque ele não tinha morrido ainda. É verdade. Ele tinha ficado, tipo... tava tipo em coma. Pois agora pra não pensar, ele morreu várias vezes.
É verdade, porque desde o início da série, Sim. a questão é que esse cara e a esposa dele tinham entrado, tipo, numa outra dimensão e ficado malucos da cabeça. E aí eles, além de eles ficarem malucos da cabeça, também a cara deles meio que... Eles quase que morreram e meio que voltaram a vida. Meio zumbi. Não zumbi, mas feião. Aí, inclusive, a esposa dele perdeu a memória. E ficou trabalhando como uma feiticeira. Eu chamo de druida. Aí depois, nossa, só lá perto do final que ela vai recobrando a memória, assim. E a última temporada lutando contra ela. Nossa, me dá agonia aquela temporada, cara. É verdade. Por causa que ela é muito malvada. Ela ficou completamente pirada, já era antes. Engana o próprio povo dela e só quer saber do filho dela, de resgatar o filho dela. E é meio chato. A última temporada, sei que tu esteja apreciando um pouco, eu achei meio... Não é chata, mas muitas vezes, tipo, aquele negócio que... o Voltron é tribom, não sei o que, fortão e tal... Mas daí, sempre em alguns momentos, a equipe fica meio impotente, tipo, sem explicação, só pra ter o plot, sabe? Isso é um negócio que eu não gosto em nenhum desenho, filme e tal. É, aquela coisa que, a Voltron é a super arma do universo, mas aí qualquer robozinho gigante que os inimigos fazem é mais forte que eles e deixa eles, tipo... E no começo da série até isso faz sentido por causa que, cara, eram 4 adolescentes... que, tipo, ainda tava em formação pra ser astronauta e, tipo, eles não sabem lutar, não sabem, tanto, normalmente eles conseguem vencer a luta porque eles conseguem se conectar melhor aos leões, que meio que tem uma consciência própria, e eles descobrem mais armas e vão lá e conseguem vencer. Mas, tipo, no final, tipo, eles já são guerreiros, tá ligado? Os melhores guerreiros do mundo. 7 temporadas depois. E daí essa é meio que enrolação que tem noite da temporada, sabe, me deixou meio assim, pra baixo. O final foi bom, mas poderia ter acabado melhor. Eu li comentários, eu não sei se são reais, que não... Tipo assim, comentário de YouTube, de que teve muita treta interna, sabe? De trocas de equipe, né? Brigas entre, sei lá, escritores, roteiristas, não sei. E que por isso que ficou muito enrolado, os plots mudavam e coisas... que iam acontecer, não aconteciam mais e coisa assim. Eu acho que é possível realmente, eu acho plausível, porque tem muita coisa que tu fica pensando... Por que isso? Por quê? What? O quê? Tipo, literalmente tem uma cena que tá um monte de gente lá numa sala e vai invadir os inimigos vão invadir e os caras ficam só olhando, tá ligado? Tinha uns caras lá... Pior! Um monte de cara inteligente, com treinamento, um cara com bração forte, robótico, ele fala só não! E os caras vão lá e invadem porque eles não fazem nada. Eu fiquei tipo, mano, por quê? Faz alguma coisa, gente! Tipo, no fim fez sentido, tipo, pra história, mas tipo, são coisas assim que incomoda um pouquinho. Fazem com que a série não seja perfeita, digamos assim, sabe? Porque apesar de tudo, é uma série muito boa. Sim, né? mas mesmo assim, embora às vezes tenha isso, cara, no geral ela é muito boa, a história é muito boa. Sim, muito boa. E a outra que a gente gostava de assistir a abertura também, né? Sim, com certeza. Sempre quando é o primeiro episódio que a gente assistia no dia, a Netflix pulava a introdução, mas eu voltava pra gente ouvir a musiquinha. Sim. Porque é muito boa também. Tem uma bateria muito boa também. No final da série eu fiquei tipo... No final da série a Hagar, que na verdade é a... Como é que é o nome dela mesmo? Onerva. Que é a mãe do Lothar. Ela quer tanto ficar com a família dela que ela resolve destruir o universo pra conseguir isso. E aí, quando ela não consegue, ela diz, bom, se não tem o meu universo perfeito, eu vou destruir todos. Cara, dá uma agonia isso, mas aí foi uma agonia boa, de certa forma. E ela simplesmente começa a destruir a existência do multiverso. Ela começa a destruir a realidade. E aí tu fica tipo, tá, acabou. Sim. Não tem mais o que fazer. Aí eles, não, vai lá, Lura, né, tipo... Não faz isso, não precisa ser assim, não sei o que e tal. Tá, mas agora não adianta mais. Não, a gente pode tentar usar o nosso poder, tipo assim, no modo reverso. Reverter isso aí, podendo tentar, só que a gente provavelmente vai morrer. Daí a gente fica tipo, não, a Lura, não! E aí acaba, infelizmente acaba acontecendo. A Lura
morre. I'll never, não tô nem. Mas essa família dela já morreu toda igual mesmo. Mas era uma vaga. Que horror. Mas, tipo, nossa, dá um negócio assim, pode, a Luna vai morrer agora. Aquele ponto, depois de 8 temporadas, acho que são 8. 8. A gente já se apegou, sabe? E, cara, a Allura, ela mesma fala isso, que ela com os paladinos, ela já considera eles uma família, sabe? Porque eles ficam voando pelo espaço, praticamente eles e o espaço, pra tentar salvar o universo por bastante vai aparecer tempo. Os personagens, vai aparecendo outros, né, amigos, mas é sempre os 6, né? Os 6 e o O Coran. 7, o Coran, o Coran, né? que é o máximo, o O Coran. Coran é um sarro, mas ele manda... Muito legal. Ele faz meio papel de alívio cômico e daquele, tipo, guardião que ajuda os outros e tem conhecimentos. Tem mais experiência em algumas coisas e tal. Mas é meio doidão, meio... estava nada. Muito legal. E daí, tipo, ela se fecha e morre. E daí... tem um finalzinho que mostra eles vários anos depois. E daí ainda tem meio que uma cena pós-crédito. E eu fiquei até o último segundo esperando. Não, ela vai voltar. ressurgir. Ela vai voltar. E ela não voltou. Pareceu uma cena meio suspeita no final, mas que... Tipo, ela não voltou voltado, né? Ficou, tipo assim, uma coisa que tu pode pensar, quem será? sabe, talvez. Mas não temos nada. É um ganchinho pra fanfic, assim, pra quem é fanfiqueiro. Com certeza. Né? Com certeza. Pra mim, a melhor temporada foi a 7ª temporada, assim, o final dela. Cada temporada tem um número diferente de episódios, tá? Não vou conseguir lembrar de cabeça todo, mas tipo, temporadas tem, sei lá, 8. É muito engraçado. E daí os finais tem 13 episódios, acho que a primeira tem 13 também. Vai variando a quantidade de episódios de temporada. É engraçado porque se tu olha assim, as primeiras temporadas tem vários episódios, aí vai diminuindo, tem umas lá que tem, sei lá, 8. E aí depois aumenta de novo, né? Tipo assim, mas daí, aleatório. A metade final da 7ª temporada, cara, foi muito bem feito. Pra mim, cara, foi muito bem feito mesmo. Por causa que tem toda uma pegada de estratégia, de guerra, assim, quase esse negócio de filme de guerra mesmo, assim, que os caras têm que bolar estratégia, senão pode dar errado tudo, e aquele negócio lá militar. Foi, sério, daí outro teor, coisa pra série, sabe? Outra coisa, não sei explicar. Mas é substância. Sério, sim, exatamente, por causa que toda hora eles estão lá meio em guerra e tal, mas é um negócio mais no espaço, coisa assim. Só que quando eles põem pra terra ali, eles fizeram de uma forma muito agora boa. Eu lembrei, tu tá falando da invasão da Terra. Sim, quando vão invadir a Terra. Sim, porque os Gauras tinham dominado. O Voltron fica desaparecido por, acho que são 3 anos, mais ou menos. Quando eles voltam, a Terra foi tomada pelos Gauras. E daí, tipo, os únicos que estão resistindo é uma galerinha que tá conseguindo usar um pouco de tecnologia alien pra fazer meio que uma redoma, assim. E daí eles chegam lá e eles têm que ajudar a reverter a situação. E realmente, assim, a parte é bem legal. Aquela parte também tem questão um pouco de política. Cara, sério, é excelente. Eu não consigo lembrar de nada pra dar um exemplo de referência, assim, parecido com alguma coisa, mas realmente parece que esse filme de guerra, assim, de guerra moderna, sabe, que às vezes tem, assim, militar. Cara, é muito bom. Acho que dá pra fazer uma leve comparação com Fallen Skies. Questão de... Mas deixa eu fazer isso pra lá. Não. Eu acho muito legal também a questão da mãe do Keith, né? Que a gente descobre. Porque o Keith é meio que um órfão, né? Quando ele tá lá ele é um órfão. É que ele... Enfim, ele tá na Terra sozinho. O pai dele morreu e aí, tipo, ele é aquele cara meio revoltado com a vida, sabe? Adolescente revoltado. E depois a gente descobre, né, que ele é meio Gaura. E ele acaba encontrando a mãe dele. Eu acho muito legal, sabe? Ele reencontrando a mãe dele. Aí eles têm todo um episódio que eles ficam presos numa região do espaço lá, onde eles ficam, acho que 2 anos lá. E quando eles voltam, só passaram alguns dias. E é quando eles encontram o lobo, que também é muito legal. Os animais da série, os pets. A gente acaba pegando os pets também. Melhor pet é a vaca. A vaca, sim. Eles vão num shopping intergaláctico, onde eles compram um videogame da Terra e ganham de brinde uma vaca. Uma vaca. O cara alienígena não sabia nem o que era a vaca. É muito legal. E a vaca fica com eles até o fim. Sim.
Ai, E os personagens também são bem cativantes, né? Tu com certeza vai encontrar algum dos 7 principais ali que tu vai se identificar, sabe? é. E embora sejam 7 personagens, às vezes, por ter vários separados, deu pra dar destaque no momento certo pra cada um, sabe? Sim. Um pouco da história. Acho que o único que não foi contado muita história foi o Hank. Tem uma história mais genérica, digamos assim, mas ele não deixa de ser um personagem muito carismático, muito Sim. legal, sabe? Muito querido também, tipo, literalmente, assim, com os outros personagens. Que pra mim uma coisa muito importante, que é o que me segura muitas vezes nas séries, nos desenhos, é os personagens principais serem cativantes e tu conseguir se envolver com eles, com a história deles, sabe? Uhum. Então eles fizeram isso muito bem com todos os personagens principais, basicamente, e é muito legal, muito bom. Ah, e aí tem a Pidge, né? Tem toda a questão dela tá procurando a família dela, né? O Lance, que é o bobalhão, mas depois o personagem dele é mais aprofundado. Sim, tem a evolução. O Shiro, que é muito misterioso. O Shiro acho que é o único que não evoluiu, digamos assim, durante a série. É o mesmo começo ao fim, tirando um meio lá. É. A gente pode falar, mas enfim. Fora ele ter virado um clone no final. Virar um clone parece não fazer sentido, mas ver o desenho vai fazer sentido. Mais ou menos, né? Aquela coisa, tipo, com contexto continua sem contexto. Mas realmente. Mas eu quero dizer que é o único que a personalidade dele não acaba evoluindo ou mudando, basicamente. É engraçado porque tem um episódio em que ele é preso pela 52ª vez. Acho que é a segunda vez só, né? Mas, enfim. E aí, quando ele volta, tipo, ele tá com o cabelo todo desgrenhado, assim, e ele tem um braço robótico. E, tipo, uma cara meio toda torta. E aí, tu olha assim pra ele, tipo, Bucky? Oi? Só faltou Capitão América ali. É verdade. Muitas vezes eu comparava ele ao Bucky também, o Soldado Invernal da Marvel. Mas acho que é isso, né? Daria pra gente ficar a noite inteira falando. A gente poderia falar sobre cada personagem. Sobre o Lance, o Bebop. Sobre o Keith, que deixou de ser só um chato pra ser um chato legal. Um chato que trabalha em equipe, pelo menos. Realmente ele teve uma evolução bem grande no final, assim, da temporada. Da série. Lá. Mas a gente... Tem muito assunto, é um desenho que vale a pena assistir. Sim. Nos agarrou, acho que de começo ao fim, basicamente. Tu vai ficar triste no final, poucos momentos de linguiça, digamos assim, que é chato. Tem alguns episódios fillers, mas que são muito legais, muito engraçados, sabe? Uns fillers bem loucos. É isso aí, mas foi mais um desenho muito legal, que valeu a pena assistir. Nos ouvimos no próximo episódio. Obrigado por nos ouvir até aqui. O podcast está disponível nas principais plataformas, então tu pode ouvir na tua plataforma preferida. Ainda não tá no YouTube, que nós atualmente é uma plataforma de podcast, mas uma hora a gente vai pro YouTube também. Esperamos vocês nos próximos episódios e até mais. Tchau!